Júlia sempre achou que casas grandes demais escondiam segredos. Talvez fossem as janelas altas que jamais se abriam, ou a forma como os corredores produziam ecos que não pertenciam a ninguém. A mansão dos Albuquerque era exatamente assim, organizada, silenciosa, perfeita demais para ser verdadeira. Aos 28 anos, acostumada a trabalhar desde cedo, ela conhecia ambientes hostis, mas nada se comparava ao peso invisível que rondava aquele lugar. Desde que começou ali como empregada doméstica 2 meses antes, percebeu rapidamente que o silêncio não era natural. Era construído, mantido à força. Criado pelos passos meticulosos da proprietária da casa, Patrícia Albuquerque, uma mulher cuja beleza elegante era cortante como navalha, fria, precisa, controladora. Tudo nela era calculado. O sorriso curto, a maneira de segurar a taça de vinho, a forma como observava cada movimento de Júlia com um olhar que mais parecia medir do que enxergar. O marido dela, Fernando Albuquerque, era o oposto. Dono de uma empresa de investimentos gigantesca. Tinha fama de ser duro no trabalho, mas em casa mostrava uma gentileza discreta, às vezes até triste. Júlia percebia nos olhos dele uma espécie de cansaço silencioso. O tipo que só existe quando alguém desiste de lutar, mas continua vivendo por inércia. No início, ela evitava se aproximar demais. Não queria problemas, não queria ser notada. Mas, inevitavelmente, Fernando começou a puxar conversa. Primeiro sobre trivialidades, o tempo, o café, a rotina. Depois sobre a empresa, sobre livros, sobre música, sobre a vida. Júlia, sempre educada, respondia com cuidado. Ele parecia se interessar genuinamente pelas respostas, como se conversar com ela fosse o único momento do dia em que podia respirar. Com o tempo, ela percebeu a distância entre marido e esposa. Não dormiam no mesmo quarto. Quase não se falavam. E quando falavam, era sempre Patrícia quem decidia o tom. Sempre ácido, sempre superior. Fernando, por sua vez, aceitava calado. Não rebatia, não reagia. Em uma tarde de sexta-feira, enquanto Júlia arrumava a biblioteca, Fernando entrou no cômodo sem fazer barulho. Ele carregava uma expressão esgotada, como se estivesse voltando de uma batalha invisível. "Desculpe atrapalhar", disse ele, passando a mão pelos cabelos. "Preciso de um lugar para pensar." Júlia assentiu e continuou organizando os livros, tentando não demonstrar que percebia o tremor leve na voz dele. "Dia difícil?" arriscou perguntar. Fernando soltou um riso curto, sem humor. "Com Patrícia? Todos os dias são difíceis." Ela não respondeu, mas ele continuou, como se precisasse falar para alguém antes que aquilo o sufocasse. "Eu já tentei salvar esse casamento", murmurou. "Mas às vezes acho que só eu estou tentando." Júlia olhou para ele. A sinceridade nos olhos dele a desarmou. "Às vezes o problema não é tentar", disse ela baixinho. "É tentar sozinho." Fernando ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo as palavras como quem encontra consolo em um deserto. Naquele dia, o laço invisível entre eles se estreitou. Não era romance, não era desejo, era reconhecimento. Duas pessoas que, em mundos completamente diferentes, sabiam o que era conviver com dores silenciosas. E foi exatamente esse vínculo discreto que, semanas depois, se transformaria no motivo de uma tragédia tão profunda que marcaria suas vidas para sempre. A mansão dos Albuquerque, afinal, não era apenas silenciosa. Ela estava prestes a testemunhar uma história que mudaria tudo. A tempestade daquela noite parecia pressagiar algo maior, como se o céu soubesse antes de todos que o mundo de Fernando iria ruir. Júlia havia terminado suas tarefas mais cedo e estava guardando os utensílios de limpeza quando ouviu o estrondo de uma porta sendo batida no andar superior. O som ecoou pela mansão como um trovão extra, tão intenso que fez os vidros tremerem. "Você não manda em mim, Patrícia!" Era a voz de Fernando, mais alta do que Júlia jamais ouvia. Outro estrondo. Desta vez provavelmente um objeto arremessado contra a parede. "Eu mando em tudo aqui, inclusive em você." A voz de Patrícia vinha carregada de veneno. "Você não seria nada sem meu pai. Nada."
Júlia congelou no corredor. Nunca tinha presenciado discussão entre os dois. Apenas uma frieza silenciosa. Aquilo era diferente. Era ódio exposto. Cansei de sua manipulação, suas acusações, essa vida de mentira. A única mentira aqui é você, retrucou Patrícia. Se fosse homem de verdade, já teria conseguido o que diz querer. O estrondo final foi mais violento. Uma porta se abriu com força. Passos pesados desceram as escadas. Fernando passou pelo corredor onde Júlia estava, cambaleando, com o rosto vermelho e os olhos marejados de raiva. E talvez humilhação. Ele segurava uma garrafa de uísque pela metade. Ao ver Júlia, parou por um segundo. As mãos tremiam. O peito subia e descia rápido demais. Júlia, murmurou, e o nome dela saiu como um pedido de socorro. Ela hesitou, mas quando viu o estado dele, os olhos arregalados, o tremor nos ombros, a respiração entrecortada, entendeu que ele estava muito mais quebrado por dentro do que aparentava. "O senhor está bem?" perguntou, aproximando-se. Fernando riu. Um riso triste, derrotado. Não estou. E acho que nunca estive." Ele se apoiou na parede, deslizando até sentar no chão. Júlia, sem saber o que fazer, ajoelhou-se ao lado dele. "Ela destrói tudo, Júlia", disse ele, a voz embargada. "Tudo o que toca. Até o que eu tenho de bom." Ela sentiu um aperto no peito. Não sabia quanto era o álcool falando, quanto era verdade, quanto era dor. Mas sabia que aquele homem estava despedaçado. Quando ele encostou a cabeça no ombro dela, não foi paixão, foi desespero. Um pedido silencioso para não afundar sozinho. Júlia envolveu o rosto dele com cuidado entre as mãos. "O senhor não merece viver assim", sussurrou. Os olhos de Fernando se ergueram e olharam diretamente para os dela. Havia ali uma mistura de fragilidade e desejo de ser salvo. Algo que a tocou profundamente. "Júlia!" repetiu ele, como se o nome fosse uma âncora. Ela tentou se afastar, mas ele segurou a mão dela. O toque era súplica, não imposição. "Eu não posso ficar sozinho esta noite", confessou, a voz irregular. "Não hoje." A vulnerabilidade dele quebrou a última defesa dela. O beijo aconteceu como um colapso, não como um romance. Como se ambos buscassem, um no outro, uma pausa da dor que carregavam. Quando se deram conta, estavam no quarto de hóspedes, consumidos por algo que nenhum dos dois conseguiu impedir. Na manhã seguinte, Fernando estava sóbrio e arrependido, mas não do jeito que Júlia imaginava. Ele a encontrou na cozinha, onde ela tentava agir como se nada tivesse acontecido. Mãos trêmulas, rosto corado, coração disparado. "Júlia", chamou ele, sério, mas suave. "Precisamos conversar." Ela se preparou para o pior. "Eu não devia ter deixado aquilo acontecer", começou ele respirando fundo. "Mas não porque me arrependo, e sim porque agora eu sei o quanto estou preso numa vida que não quero mais." Júlia ficou em silêncio, sem saber como reagir. "Você me tratou melhor em uma noite do que minha esposa em anos", disse ele. "Isso me faz pensar no tipo de homem que quero ser a partir de agora." Foi a primeira vez que ela sentiu medo. Não do que fizerão, mas do que isso poderia desencadear. Mal sabia ela que aquela noite, aparentemente tão humana, seria usada contra ela da pior maneira possível. E que Patrícia, de silêncio calculado, jamais permitiria que aquele deslize permanecesse sem punição. As semanas seguintes foram silenciosas, mas carregadas de tensão. Júlia tentava agir normalmente, evitando qualquer contato prolongado com Fernando. Tinha medo da própria consciência, do que havia acontecido e, principalmente, de Patrícia. A esposa do empresário parecia mais observadora do que nunca. Cada passo de Júlia, cada movimento, cada olhar, era alvo de uma atenção desconfortante. Fernando, ao contrário, parecia mais decidido. Passou a chegar mais tarde em casa, a falar menos com a esposa e mais com advogados. Júlia ouvia fragmentos de conversas atrás das portas, palavras soltas. Separação. Processo. Acordo. Liberdade. Ela não queria estar no centro daquilo, mas estava.
E sabia. Foi então que o atraso veio. Um simples atraso de 10 dias. Júlia tentou ignorar. O estresse, o sono irregular, o nervosismo podiam explicar. Mas o atraso persistiu. 15 dias. 20. O coração dela acelerava só de pensar. Na manhã que mudaria toda a sua vida, ela tomou coragem e fez o teste. Suas mãos tremiam tanto que quase deixou o objeto cair no chão. Sentou-se no banco do banheiro e esperou. O mundo parecia ter parado, e quando a pequena janela exibiu 2 linhas bem nítidas, Júlia sentiu algo indescritível. Uma mistura de pânico, leveza, medo e alegria. Sim, alegria. Porque, apesar de tudo, a ideia de ter um filho a enchia de uma ternura inesperada. Mas logo a realidade bateu à porta. O pai era seu patrão. Um homem casado. Um homem que vivia um casamento em ruínas, mas ainda assim preso nele. Júlia respirou fundo, apertando o teste entre os dedos. Ela precisava contar. Hoje. Fernando estava no escritório quando ela bateu na porta com suavidade. Entre, disse ele. Quando viu o rosto dela, seu semblante mudou. Ele imediatamente entendeu que algo grave acontecia. Júlia, o que houve? Ela não conseguia falar. Apenas estendeu o teste para ele. Fernando pegou o objeto, leu, releu, respirou fundo. Depois levantou os olhos. E, para surpresa total de Júlia, ele sorriu. Meu Deus, murmurou, levando a mão à boca. Eu não acredito. Ela esperava choque, raiva, desespero, mas encontrou felicidade. Uma felicidade profunda, quase infantil. Júlia. Ele se aproximou e segurou as mãos dela. Você não tem ideia do quanto isso significa para mim. Ela piscou, confusa. Como assim? Fernando se afastou alguns passos, passando a mão pelos cabelos. Eu sempre quis ser pai. Sempre. Os olhos dele brilhavam. E a Patrícia? Ela nunca quis. Sempre inventou desculpas, tratamentos, diagnósticos falsos. E eu aceitei. Mas agora eu vejo que era tudo controle. Ela nunca quis compartilhar nada comigo. Nem filho, nem futuro. Júlia sentiu o coração apertar. Não esperava aquilo. Eu vou assumir tudo, declarou ele firme. Vou me divorciar. E você não vai passar por nada sozinha. Eu prometo. Ela sentiu as pernas fraquejarem. Sentou-se. Era informação demais. Rápida demais. Forte demais. Fernando, é sério? Mais sério do que já fui na vida. Ele tocou o rosto dela com carinho. Nosso filho é a melhor coisa que poderia ter me acontecido. A palavra nosso fez o estômago de Júlia revirar. Era doce, mas perigosa. Mas Patrícia, tentou dizer. Patrícia não manda mais em mim. Ele suspirou. Ela vai surtar, vai tentar tudo. Mas eu estou pronto. Pela primeira vez estou pronto. Júlia queria acreditar. Queria muito. Mas um pressentimento gelado percorreu sua espinha. Patrícia não era o tipo de mulher que perdia. Não era o tipo de mulher que se deixava surpreender. Não era o tipo de mulher que deixava o destino escolher por ela. E naquela mesma noite, enquanto Fernando celebrava em segredo e Júlia imaginava um futuro incerto, Patrícia, no andar superior, escutava uma conversa pela fresta da porta entreaberta. O sorriso que apareceu em seu rosto não era humano. Era calculado, preciso, quase vitorioso. Porque, ao contrário do que todos pensavam, ela já sabia da gravidez. E estava pronta para transformar aquela descoberta na arma mais cruel que Júlia e Fernando já enfrentariam. Patrícia nunca gritou, nunca quebrou nada, nunca fez drama, como tantas esposas feridas faziam nos filmes. Ela era diferente. Seu silêncio era sempre mais perigoso que qualquer tempestade. E naquela noite, enquanto escutava tudo atrás da porta entreaberta, ela manteve exatamente esse silêncio. Quase imóvel, quase serena. Assim que Júlia saiu do escritório, Patrícia deslizou para dentro do quarto como uma sombra. Seus passos eram calculados, sua expressão imperturbável. Por dentro, um vulcão de ódio borbulhava. Não porque amasse Fernando, não porque se sentisse traída,
mas porque perder o controle era algo que ela jamais poderia aceitar. Ela passou a noite inteira pensando, e quando o sol nasceu, já tinha um plano completo, frio, preciso, impecável. No café da manhã, Fernando desceu com um brilho incomum nos olhos. Patrícia estava à mesa, mexendo o café com movimentos lentos. O cheiro de perfume caro preenchia o ambiente. "Dormiu bem?" Ela perguntou com uma delicadeza falsa. "Dormi", respondeu ele seco, evitando contato visual. "Que bom. Você parecia animado ontem." O sorriso dela era venenoso. Fernando travou, mas não respondeu. Patrícia deu de ombros e voltou a mexer o café, como se nada estivesse acontecendo. Mas por dentro, ela já visualizava cada passo de sua vingança. Naquela semana, tudo pareceu normal, pelo menos para Fernando. Ele achava que Patrícia ainda não sabia de nada. Continuou tratando Júlia com cuidado, sempre discretos, sempre evitando qualquer demonstração que pudesse atrair atenção. Mas Patrícia observava cada gesto com olhos de predadora. Um olhar mais demorado entre os dois. Anotado. Uma mão que quase se tocava. Registrado. Um sorriso mais suave. Armazenado. Ela já tinha provas suficientes para destruir ambos. Mas ainda não era o momento. O momento viria com perfeição cirúrgica. Apenas 3 dias depois, quando Fernando estava viajando a trabalho, Júlia ouviu o timbre da campainha da mansão ecoar pelos corredores. Ela correu até a porta, como de costume. Ao abrir, encontrou 2 policiais. "Júlia Moreira da Silva?" perguntou um deles. "Sim", respondeu ela confusa. "A senhora está sendo detida sob suspeita de furto de joias avaliadas em mais de 2 milhões de reais. O chão sumiu sob os pés dela." "Isso deve ser um engano", exclamou, pálida. Eu nunca roubei nada." Antes que pudesse dizer mais alguma coisa, Patrícia surgiu na porta. Usava um robe branco impecável e tinha no rosto uma expressão perfeitamente ensaiada. Tristeza, indignação e superioridade. "Senhorita Júlia", disse Patrícia, colocando a mão no peito. "Eu realmente tentei acreditar na sua honestidade, mas as evidências são claras." "Que evidências?" Júlia quase gritou desesperada. Os policiais exibiram uma pequena caixa transparente. Dentro dela, um colar raro de pérolas negras pertencente à família de Patrícia. "Esse item foi encontrado dentro do seu armário, senhorita", disse o policial. Júlia sentiu as pernas tremerem. "Isso é mentira", soluçou. "Eu nunca vi isso. Alguém colocou lá." Patrícia suspirou com falsa dor. "Júlia, por que você faria isso? Nós sempre a tratamos tão bem." A frase foi dita com suavidade teatral, quase com piedade. Mas seus olhos brilhavam com vitória sombria. "Eu vou ligar para o Fernando", gritou Júlia, enquanto os policiais a algemavam. "Ele vai explicar tudo. Ele sabe que eu jamais faria isso." Patrícia inclinou o rosto com um sorrisinho suave. "Ah, querida, ele está a milhares de quilômetros daqui. E quando voltar, será tarde demais." Júlia foi arrastada para fora, aos gritos, lágrimas escorrendo pelo rosto. O bebê ainda tão pequeno em seu ventre, invisível, mas real. Tão real. E Patrícia? Patrícia fechou a porta com calma, como quem acabava de completar a etapa mais simples de um plano impecável. Depois sentou-se no sofá, cruzou as pernas e abriu uma garrafa de champanhe. "Gravidezinha ridícula", murmurou para si mesma. "Vamos ver quanto tempo dura agora." E brindou sozinha a sua própria crueldade. Naquela prisão úmida e fétida, enquanto o mundo desmoronava do lado de fora, algo ainda mais terrível começaria a acontecer dentro de Júlia. Algo que Patrícia desejava desde o primeiro segundo em que descobriu a gravidez. A viatura balançava a cada curva, e Júlia, algemada no banco traseiro, sentia o coração bater num ritmo desesperado. Seus pensamentos se embaralhavam. Como aquilo estava acontecendo? Como um simples atraso no ciclo, uma pequena linha azul em um teste de farmácia, havia se transformado no pesadelo mais cruel de sua vida. Quando chegaram à delegacia,
Ela foi empurrada para dentro como se fosse uma criminosa perigosa. Tinha as mãos suadas, o rosto ainda molhado de lágrimas e o estômago revirado de medo e enjoo. Sua maior preocupação, porém, não era o próprio destino. Era o bebê. Era seu bebê. O bebê que deveria ser motivo de luz, não de trevas. Nome completo, disse a policial de plantão, sem olhá-la nos olhos. Júlia. Júlia Moreira da Silva, murmurou ela, sentindo a voz falhar. Idade? 28. Profissão? Empregada doméstica. A policial digitava com pressa, indiferente. Júlia queria gritar que era inocente, que alguém havia armado tudo, que havia uma vida dentro dela que precisava de cuidado. Mas ninguém parecia disposto a ouvir. Mais tarde, foi levada para uma cela estreita, fétida, com paredes úmidas e um colchão fino que mais parecia um pano velho. Quando a porta de ferro se fechou atrás dela, o som ecoou com violência, como se estivesse selando uma sentença definitiva. As horas seguintes foram uma tortura silenciosa. A comida era ruim demais para considerar. A água, quente demais. O ar, pesado. E dentro dela, o medo. O medo crescendo, espremendo o peito, sufocando a esperança. Enquanto isso, a milhares de quilômetros dali, Fernando saía de uma reunião importante quando atendeu uma ligação de número desconhecido. Senhor Fernando Albuquerque? Perguntou uma voz masculina. Sim. Quem fala? Aqui é o delegado Rangel. Sua funcionária, Júlia Moreira, foi detida por furto de joias de sua residência. O senhor poderia comparecer à delegacia quando retornar à cidade? O mundo de Fernando girou. O quê? Gritou ele, chamando a atenção de todos ao redor. Isso é absurdo! Ela jamais faria isso. Jamais! Senhor, o colar foi encontrado no armário dela. Está tudo registrado. Fernando sentiu a respiração falhar. Patrícia. Claro que era Patrícia. Eu volto imediatamente, disse ele, já correndo para fora. Não deixem ela sozinha! Não deixem ela sofrer nenhuma pressão psicológica, nada! Estou a caminho! Mas ele estava a 2 estados de distância. E tudo o que Júlia tinha naquele momento era medo. Na cela, o tempo passou de forma cruel. As outras detentas olhavam para ela com curiosidade maldosa. Nada ali era seguro. Nem as pessoas, nem o ambiente, nem o futuro. Na madrugada, Júlia acordou com uma dor no baixo ventre. Uma dor estranha, aguda, que já conhecia de algum lugar, embora não quisesse reconhecer. A primeira fisgada a fez soltar um gemido baixo. Depois veio outra, mais forte. Ela se encolheu no colchão fino, segurando o próprio estômago. Por favor, não, sussurrou para si mesma. Aguenta, meu amor, por favor. As lágrimas caíam silenciosas. Por volta das 4 da manhã a dor aumentou. Era como se algo estivesse se partindo dentro dela. Ela bateu na grade, gritou pelo guarda, implorou, chorou. Mas ele, irritado com o chamado, apenas respondeu: é só nervosismo. Dorme aí. Amanhã vê o médico. E se afastou. Júlia se sentiu morrer um pouco. Segurou a barriga com as mãos, como se pudesse proteger o bebê do mundo, de Patrícia, da injustiça. Mas o corpo já dava sinais claros de que a vida ali dentro estava em perigo. Uma onda quente desceu por suas pernas. Sangue. Vermelho, intenso, devastador. Não, 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 não. Repetia ela, em um sussurro desesperado. Sozinha, trêmula, deitada no chão frio, ela entendia exatamente o que estava acontecendo. Seu bebê estava indo embora. Quando finalmente a porta se abriu, horas depois, e 2 enfermeiras a encontraram pálida, fraca e desfalecida, já era tarde. O exame confirmou o que Júlia já sabia. Sinto muito, disse a médica sem emoção. Você perdeu o bebê. A frase atravessou Júlia como uma lâmina. A dor física era nada perto da dor emocional. Era como perder um pedaço de si mesma. E enquanto chorava até perder o ar, tudo o que conseguia pensar era: ele nunca vai existir. Nunca vai ver o mundo. E isso é culpa dela.
Quando Fernando finalmente chegou à cidade, desesperado, cansado, quase enlouquecido, recebeu a notícia da pior forma. O bebê, gaguejou a enfermeira. Foi um aborto espontâneo. O grito de Fernando ecoou pelos corredores da delegacia, uma mistura de raiva e dor tão bruta que fez até os policiais se afastarem. Ele nunca havia sentido ódio antes, não daquele jeito. E naquele instante, ele soube. Patrícia não havia cometido apenas uma crueldade. Ela havia destruído uma vida que sequer teve chance de existir. E agora, ele estava disposto a destruir a dela. Fernando tremia. Tremia como alguém que tentou ser bom a vida inteira e, de repente, descobriu que a bondade não protege de monstros. A notícia da perda do bebê lhe atravessava a alma como uma estaca. Ele caminhava pelos corredores da delegacia como um fantasma, a camisa amarrotada da viagem, os olhos vermelhos, a respiração pesada. Quando finalmente entrou na sala onde Júlia estava, encontrou uma versão dela que jamais imaginou ver. Pálida, fraca, encolhida, coberta por um lençol áspero, o olhar perdido em algum ponto distante do vazio. Não parecia apenas machucada, parecia destruída. Júlia, sussurrou ele. Ela ergueu os olhos. O rosto dela se contorceu ao vê-lo, como se a presença de Fernando fosse um lembrete cruel de tudo que havia perdido. Desculpa, chorou ela. Eu juro, eu tentei proteger. Fernando caiu de joelhos ao lado dela, segurando sua mão com força. E chorou também. Um choro profundo, ruidoso, desesperado. Um choro que trouxe olhares curiosos até da equipe policial. Não pede desculpa, disse ele soluçando. Foi a Patrícia. Ela fez isso com você, com a gente, com o nosso filho. A palavra nosso fez Júlia apertar ainda mais a mão dele. E juntos, por alguns segundos, eles ficaram abraçados. 2 sobreviventes de algo brutal demais. Quando Fernando saiu da sala e encontrou o delegado, não era mais o mesmo homem destruído que havia chegado. Algo dentro dele havia mudado. Algo havia endurecido. Seus olhos, antes cheios de tristeza, agora carregavam uma determinação fria. Quero um advogado. O melhor. Agora. Sua voz saiu firme, autoritária. Senhor Fernando, ainda estamos investigando, mas... Não. Ele o interrompeu. Vocês vão soltar ela hoje e vão registrar aí. Minha esposa armou tudo. Eu vou provar. E quando eu provar, quero todos vocês também testemunhando. O delegado percebeu que aquele não era apenas um empresário influente. Era um homem que havia perdido algo irrecuperável. E homens assim são perigosos. Horas depois, Fernando tirou Júlia da delegacia sob fiança. A imprensa já farejava escândalo, mas ele não se importou. A cobriu com seu próprio casaco, mesmo ela insistindo que não precisava. No carro, Júlia mal conseguia falar. Tinha o rosto inchado, o olhar vazio. Parecia um corpo presente, mas alma ausente. Eu perdi ele. Repetia ela como se o mundo não pudesse seguir sem essa frase. Fernando segurou sua mão. Você não perdeu. Roubaram de você. E eu vou fazer essa pessoa pagar por cada segundo da sua dor. Nunca, na vida, Fernando havia pronunciado algo com tanta convicção. Assim que chegaram na mansão, a primeira coisa que Júlia viu foi Patrícia no topo da escada principal. Ela estava impecável. Salto alto, maquiagem perfeita, perfume caro preenchendo o ar. Um contraste cruel com a realidade de Júlia, que parecia ter voltado de uma guerra. Que recepção bonita, disse Patrícia com um sorriso frio. Vejo que trouxe a ladra de volta. Fernando subiu alguns degraus, a passos lentos, e então parou diante dela. Seu olhar era gelo puro. Você matou meu filho. O sorriso de Patrícia oscilou por um segundo. Apenas um segundo. Mas foi o suficiente para denunciar que aquela frase a atingiu. Eu? Respondeu ela com fingida inocência. Você não deveria culpar uma grávida frágil pela própria irresponsabilidade? Talvez ela nunca estivesse realmente... Fernando avançou um passo, e Patrícia recuou por instinto. Ele jamais tinha tocado nela com agressividade.
Patrícia conhecia o marido manso, submisso, acomodado, mas aquele homem era outro. Escuta com atenção, disse ele em voz baixa, tensa, perigosa. Você vai pagar por tudo, pelo golpe, pelas mentiras, pelo amante. E por essa criança. Eu não vou descansar até destruir cada coisa que você conquistou usando meu nome. Patrícia estreitou os olhos. Você não tem provas, disse ela com um sorriso torto. Fernando abriu um sorriso de canto de boca. E Patrícia soube que algo estava errado. Ainda não, disse ele. Mas terei. E então, pela primeira vez desde que se casaram, Patrícia sentiu medo de verdade. Naquela mesma noite, enquanto Júlia dormia profundamente, esgotada emocionalmente, Fernando fez algo que nunca havia feito. Pediu ajuda. Ligou para o maior investigador particular da cidade. Um homem conhecido por descobrir a verdade onde ninguém mais ousava procurar. Quero saber tudo sobre minha esposa, disse Fernando. Até o que ela esconde debaixo do travesseiro. Dinheiro, amantes, documentos, tudo. Custe o que custar. Posso lhe perguntar o motivo? Questionou o investigador. Fernando apertou os olhos, sentindo de novo a dor atravessar seu peito. Porque ela destruiu a única coisa boa que eu tinha. Do outro lado da linha, silêncio. E então? Começo amanhã de manhã. Fernando desligou e olhou pela última vez para a porta do quarto de Júlia. Ele não podia devolver o filho que perderam, mas podia garantir que ninguém, nunca mais, ousaria tocar nela. O investigador particular, Leandro Vasques, era um homem de meia idade com olhar clínico, fala calma e uma capacidade quase sobrenatural de desmontar segredos. Fernando o recebeu no escritório logo cedo, ainda com o semblante exausto da noite anterior. Preciso que descubra tudo, repetiu Fernando apertando os punhos. Ela armou para incriminar Júlia. Quero provas, todas as provas possíveis. Leandro abriu seu caderno, anotou algumas palavras e ergueu o olhar. Senhor Albuquerque, posso ser completamente sincero? Por favor. Sua esposa tem um padrão. Esse tipo de comportamento não começa do nada. Se ela fez isso, já fez coisas piores antes. Fernando engoliu seco. Uma parte dele já sabia disso, mas nunca teve coragem de admitir. Comece por onde quiser, disse ele. Apenas encontre. Leandro começou seu trabalho de forma cirúrgica. Primeiro, investigou o caso das joias roubadas. Bastou uma semana para desmontar toda a farsa. As câmeras do corredor foram desligadas exatamente no horário em que as joias foram colocadas no armário da Júlia, explicou Leandro, exibindo relatórios. O sistema mostra que os arquivos foram apagados manualmente. E mais, alguém entrou na suíte principal às 3 da manhã carregando a caixa. Fernando franziu o senho. Alguém ou ela? Leandro assentiu. Além disso, descobri que a chave reserva do armário de Júlia estava na gaveta de objetos pessoais da senhora Patrícia. Fernando sentiu o estômago revirar. Tem mais, disse Leandro, virando mais algumas páginas do relatório. A compra do colar foi feita no cartão dela, 2 dias antes de tudo acontecer. Ela comprou a joia já planejando incriminar alguém. O silêncio que se instalou era pesado. Eu sabia, murmurou Fernando. Eu sempre soube quem ela era. Só não queria ver. Mas aquilo era apenas o começo. Enquanto investigava a vida de Patrícia, Leandro encontrou algo muito maior do que simples manipulação ou traição. Ele encontrou padrões, histórias de relacionamentos destruídos, amizades rompidas, funcionários demitidos por motivos falsos. Uma mulher que construía seu mundo usando pessoas como peças descartáveis. Mas a descoberta mais chocante surgiu numa noite de sexta-feira, quando Leandro ligou para Fernando com urgência. Preciso que você venha ao meu escritório. Agora. É sério. Fernando dirigiu imediatamente com o coração acelerado. Ao chegar, encontrou Leandro com uma pasta grossa sobre a mesa. O investigador parecia desconfortável, o que não combinava com seu perfil calmo. O que houve? Perguntou Fernando sentando-se. Leandro respirou fundo e abriu a pasta.
Lembra quando me pediu tudo sobre Patrícia? Tudo mesmo? Sim. Então, prepare-se. Ele exibiu uma foto antiga. Uma foto do pai de Fernando, Afonso Albuquerque, entrando em um hotel, sorrindo, com uma mulher jovem ao lado. Uma mulher que Fernando reconheceu imediatamente. Não, sussurrou. Sim, disse Leandro. Era Patrícia, 10 anos antes de vocês se casarem. Fernando ficou branco. Seu pai teve um caso com ela, durante meses. Fernando cobriu o rosto com as mãos. Aquilo explicava tanto, tanto. E tem mais, continuou Leandro, abrindo outro documento. Logo após o caso com seu pai terminar misteriosamente, Patrícia se aproximou de você, frequentou os mesmos eventos, criou acidentalmente oportunidades de encontro e 3 anos depois vocês se casaram. Fernando sentiu náuseas. Ela me usou para ficar perto do meu pai, para se vingar, para ter status. Ele respirava rápido, quase sem ar. Meu Deus! Ela arquitetou tudo. Meu casamento inteiro foi uma mentira. Leandro continuou. E o amante dela? Adivinhe, não é novo. É o mesmo homem com quem teve um caso há 4 anos. Um empresário de outra cidade. O mesmo que ela dizia odiar. O mesmo que passou férias com a mãe em Paris na mesma época em que ela também viajou. Fernando bateu a mão na mesa. Eu vou destruí-la, rugiu ele. Por tudo, por Júlia, pelo meu filho. Leandro o observou com seriedade. Tenha calma, a destruição dela já começou, só precisamos terminar. Enquanto isso, Júlia permanecia na mansão, isolada, tentando encontrar forças para existir. Após perder o bebê, tudo nela parecia apagado. Não falava muito. Não comia direito. Passava horas olhando para o vazio, sentindo uma dor que não tinha nome. Fernando tentou ficar ao lado dela, mas também precisava agir, precisava lutar, precisava vingá-la. A dor que ambos carregavam era compartilhada, como se o bebê tivesse deixado uma cicatriz em 2 corações ao mesmo tempo. Numa noite, ele encontrou Júlia sentada à beira da cama, abraçada aos joelhos. Eu não consigo dormir, disse ela sem olhar para ele. Toda vez que fecho os olhos, eu vejo sangue, sinto dor. Ouço meus gritos, e o guarda dizendo que era frescura. Fernando ajoelhou-se diante dela e segurou suas mãos. Júlia, eu juro para você, eu vou limpar seu nome. Vou te devolver sua dignidade. Vou destruir cada mentira. Você não está sozinha. Eu te prometo. Ela finalmente o encarou. Seus olhos estavam vermelhos, mas havia algo novo neles. Confiança. Uma confiança quebrada, mas ainda viva. Obrigada, murmurou ela. Eu só queria que meu bebê estivesse aqui. Fernando fechou os olhos com força. E mais uma vez, fez uma promessa silenciosa ao filho que nunca nasceu. Sua morte não será em vão. E enquanto isso, no quarto luxuoso do andar de cima, Patrícia sorria. Sorria como quem acredita que venceu a guerra antes mesmo de ela começar. Mal sabia ela que o cerco já estava se fechando. E que Fernando não era mais o homem que ela controlava. Era o homem que iria destruí-la. Patrícia acordou naquela manhã com a sensação arrogante de vitória. Tomou seu café lentamente, folheando revistas de moda, e caminhou pela mansão como uma rainha absoluta. Para ela tudo estava sob controle. Júlia destruída, Fernando vulnerável e o casamento, mesmo quebrado, ainda intacto aos olhos da sociedade. Era exatamente assim que ela gostava. Poder sem esforço, domínio sem oposição. Mas naquele mesmo instante, na outra ponta da cidade, Fernando e Leandro estavam finalizando o dossiê mais explosivo da história da família Albuquerque. Fotos, mensagens, documentos, extratos bancários, tudo apontando para uma mulher capaz de destruir vidas sem pestanejar. Todos os caminhos, todas as provas, todas as datas, levavam a Patrícia. E estava na hora de confrontá-la. Fernando chegou à mansão por volta do meio-dia.
Não tocou na comida deixada na mesa. Não cumprimentou ninguém. Caminhou direto para a sala onde Patrícia estava sentada, tomando chá como se fosse a protagonista de um comercial elegante. Precisamos conversar, disse ele, com uma frieza que jamais usava antes. Ela ergueu o rosto, sorrindo com falsa doçura. Sobre a sua empregadinha, ironizou. Pensei que já tivesse superado essa fase. Fernando a encarou com um olhar que fez até o ar parecer mais pesado. Senta, ordenou. Patrícia arqueou uma sobrancelha, ofendida pelo tom dele, mas se sentou. Ela adorava conflitos que achava que poderia vencer. Fernando abriu uma pasta de couro e espalhou envelope após envelope sobre a mesa de centro. O que é isso? Ela perguntou fingindo desdém. Sua vida, respondeu ele. Completa, sem filtros, sem mentiras. Leandro, que havia ficado em silêncio até então, ativou o tablet e exibiu a primeira imagem. Patrícia entrando em um hotel com seu amante. A data? Um dia em que ela afirmava estar em um retiro espiritual. Patrícia riu, sem graça. Ah, Fernando, por favor. Isso é montagem. Leandro continuou. Extratos bancários com transferências suspeitas. Áudios recuperados. Provas do caso antigo com o pai de Fernando. Quando a foto de Patrícia com Afonso Albuquerque apareceu, o rosto dela perdeu a cor. Isso é do passado. Ela tentou argumentar. Não muda nada. Muda tudo, disse Fernando com um veneno frio na voz. Você me escolheu porque não conseguiu controlar meu pai. Então mirou no filho. Em mim. Em minha herança. Em meu nome. Você casou comigo pelo que eu tinha, não pelo que eu era. Patrícia apertou os lábios, irritada com a precisão do ataque. E mesmo que fosse verdade, rebateu, você só está fazendo esse drama porque aquela empregadinha engravidou. Não banque o moralista, Fernando. Você sempre foi fraco. A última palavra atingiu Fernando como facada. Mas ele não recuou. Fraco. Ele deu um passo à frente. Eu fui fraco, sim. Por aceitar viver do jeito que você queria. Por deixar que você manipulasse tudo. Mas isso acabou. Leandro então exibiu as provas mais importantes. O vídeo da entrada no quarto de Júlia, as inconsistências nos horários, a chave reserva com impressões digitais de Patrícia, as joias compradas dias antes. A máscara de Patrícia começou a desmoronar. Você vai pagar, disse Fernando, num sussurro mortal. Pelo que fez com a Júlia. Pelo que fez com meu filho. Patrícia abriu um sorriso torto. Ah, então é isso. Um bebê que nem nasceu, que nem viveu, virou sua razão de guerra. Patético. Fernando a encarou como se estivesse diante de uma cobra venenosa. Ele viveu, Patrícia. Pelo tempo que teve, ele viveu. E você o matou. E agora, você vai perder tudo. Ela tentou responder, mas Fernando levantou a mão. Nossa advogada estará aqui às 3 da tarde com os papéis do divórcio. Você vai assinar. Se não assinar, todas essas provas vão para a imprensa, para os investidores, para minha família, para a polícia. Patrícia abriu a boca, mas não saiu nenhuma palavra. Pela primeira vez, ela entendia que a situação havia realmente saído de seu controle. Você não pode fazer isso, murmurou. Eu sou sua esposa. Era, corrigiu Fernando. Agora é só a mulher que destruiu tudo o que eu mais amava. E então ele saiu, deixando Patrícia sozinha, imóvel, chocada. Era o início da queda. Naquela noite, Fernando encontrou Júlia na varanda. Ela olhava para o jardim iluminado pela lua, abraçando um casaco. Não chorava, não sorria. Apenas existia, como quem tenta reaprender a respirar depois de sofrer um impacto fatal. Júlia, disse ele, se aproximando. Eu tenho novidades. Ela virou o rosto lentamente. Nos olhos dela havia algo novo. Dor. Mas também força. O que aconteceu? Fernando respirou fundo. Tudo. Descobrimos tudo. Cada mentira, cada traição, cada plano. Eu vou me divorciar. Ela vai perder tudo. Júlia fechou os olhos, sentindo uma liberdade estranha, quase proibida.
Nada disso traz meu bebê de volta, sussurrou ela. Fernando se aproximou mais, tocando de leve a mão dela. Eu sei, mas traz justiça. Pelo menos isso. Júlia engoliu o choro. Obrigada, murmurou. Por não desistir de mim. Ele apertou a mão dela. Nunca mais vou deixar ninguém te machucar. A lua iluminava ambos, como se fosse testemunha silenciosa de um renascimento que acontecia devagar. Mas acontecia. E naquele exato instante, no quarto do andar de cima, Patrícia fazia algo que nunca fez na vida. Ela chorava. Não de dor, mas de ódio. Porque perder era algo que ela simplesmente não sabia aceitar. E ela ainda não estava derrotada. Não completamente. Os próximos dias foram uma tensão constante. Fernando, com a ajuda de Leandro, reuniu absolutamente todas as provas contra Patrícia. Tudo estava documentado, organizado, incontestável. Fotos, vídeos, extratos, mensagens, registros de viagens e contratos bancários. Cada detalhe revelava a manipulação, os amantes, as mentiras, o casamento armado desde o início. Era quase uma obra de arte da justiça. Perfeita, fria, implacável. Fernando decidiu que a melhor forma de desmantelar Patrícia seria a exposição pública. Ela sempre viveu do status, do poder social, da aparência impecável. Tirar isso dela seria mais doloroso do que qualquer processo privado poderia ser. Júlia, disse Fernando numa manhã ensolarada, você vai comigo. Não para se vingar, mas para testemunhar. Para que todos vejam que você é a vítima e não a culpada. Ela hesitou, lembrando da dor do bebê perdido, da prisão injusta. Mas ao ver o olhar dele, sentiu que finalmente poderia respirar. Que finalmente alguém havia de verdade. Estou pronta, respondeu, apertando a mão dele. O local escolhido foi uma coletiva de imprensa organizada por Fernando. Advogados, jornalistas e investidores estavam presentes. Patrícia chegou atrasada, como sempre calculando o impacto de sua entrada. Estava impecável, confiante, segura de que o poder ainda estava com ela. Fernando iniciou a coletiva com uma calma surpreendente. Boa tarde, começou ele. Hoje estou aqui para esclarecer um assunto extremamente sério. Minha esposa, Patrícia Albuquerque, tem manipulado, enganado e prejudicado pessoas próximas a mim há anos, inclusive funcionários da minha própria casa. Recentemente, uma funcionária de confiança, Júlia Moreira, foi injustamente acusada de um crime que não cometeu. A imprensa murmurou. Patrícia respirou fundo, mantendo o semblante frio. Ela não imaginava o que viria a seguir. Graças a uma investigação detalhada, continuou Fernando, conseguimos provar com documentos, fotos, vídeos e extratos bancários que todas as acusações contra Júlia foram plantadas por Patrícia Albuquerque. Ela falsificou provas, comprou joias e as colocou no armário da funcionária para incriminá-la. A primeira faísca de dúvida surgiu nos olhos de Patrícia. Um leve tremor na mão direita denunciava que ela percebeu que o poder estava escapando. Mas não é só isso? Fernando continuou, abrindo outro envelope. A investigação também revelou que Patrícia teve um relacionamento com o meu pai anos antes de nosso casamento. Ela se aproximou de mim não por amor, mas por interesse e vingança, arquitetando um casamento que fosse conveniente para seus planos. A sala caiu em silêncio. Fotografias de reuniões antigas, recibos de hotel, mensagens comprometedores. Tudo emoldurava a traição e a manipulação de Patrícia. Essa é a razão pela qual Júlia foi acusada injustamente e por que perdemos nosso bebê, disse Fernando com a voz trêmula, mas firme. Não foi acidente. Foi um ataque direto, planejado para me ferir, para destruir Júlia e para manipular nossa família. Júlia, em silêncio, sentiu uma onda de alívio e justiça. Finalmente, o mundo via a verdade. Finalmente, não era culpada. Os jornalistas começaram a tirar fotos e anotar freneticamente. Perguntas vieram rápido, umas agressivas, outras curiosas. Patrícia tentou intervir, mas cada resposta de Fernando era uma evidência em si. Cada documento apresentado era um golpe certeiro. Então tudo o que eu fiz foi inútil? Murmurou Patrícia, tentando manter a compostura, mas sem conseguir esconder o choque. Tudo o que você fez, respondeu Fernando.
será registrado e exposto. Você perdeu a credibilidade, perdeu seu status e perdeu o direito de continuar manipulando quem quer que seja. Ela cerrou os dentes, engoliu a raiva e olhou para Júlia, que permanecia calma, digna e, finalmente, segura. O olhar de Júlia dizia mais do que qualquer palavra. Você não pode mais me tocar. E naquela hora, Patrícia sentiu a derrota completa. Não como uma briga doméstica, mas como a ruína de toda a sua vida cuidadosamente construída. Começou Patrícia, mas Fernando levantou a mão, cortando-a com firmeza. Patrícia, acabou. É o fim da sua mentira. A imprensa explodiu em flashes e perguntas. Patrícia engoliu em seco. Pela primeira vez, não havia manipulação possível. Pela primeira vez, a verdade estava nua diante de todos. Júlia, segurando a mão de Fernando, respirou fundo. Pela primeira vez em meses, sentiu que podia sorrir, ainda que pequeno, porque a justiça finalmente existia. E Fernando, olhando para ela, prometeu silenciosamente: nunca mais deixarei que alguém te machuque. Nunca. A coletiva de imprensa reverberou pela cidade inteira como um terremoto social. Em poucas horas, sites de notícias, influencers, colunistas de elite e canais de TV transmitiam o escândalo que derrubava a imagem impecável de Patrícia Albuquerque. Em menos de 24 horas, ela perdeu contratos, convites, prestígio e aliados. Quem vive do status não sobrevive à verdade. A casa dos Albuquerque virou campo de silêncio. Patrícia passava os dias trancada no quarto, ignorando ligações, chorando de ódio. Sua máscara, antes tão perfeita, agora estava quebrada em 1000 pedaços. Fernando, porém, estava focado. Havia ainda um último passo antes de encerrar aquele capítulo doloroso. Quando o relógio marcou 6 da tarde, ele entrou no quarto onde Patrícia estava. Ela se levantou rapidamente, como uma fera encurralada. Fernando, nós precisamos conversar. Sua voz oscilava entre desespero e arrogância. Você expôs nossa vida. Isso não pode ficar assim. Você... assina. Fernando colocou os papéis do divórcio sobre a mesa. Sem escândalo. Sem teatro. Você já fez estrago suficiente. Patrícia deu um passo para trás. Eu não vou assinar nada, gritou. Você está destruindo minha vida. E tudo isso por causa de uma empregadinha barata que... Fernando bateu a mão na mesa, fazendo-a se calar. Não fale dela assim. Nunca mais. Júlia foi vítima de você. Ela perdeu um bebê por sua causa. Você deveria estar presa, Patrícia. Os olhos dela se arregalaram, e por um instante a máscara caiu totalmente. O ódio transbordou, puro, cru, escuro. Aquele bebê não deveria existir, sibilou. Era a minha vida que você estava tirando de mim. Fernando fechou os punhos, respirando fundo para não perder o controle. Você destruiu o que havia de mais inocente. E olha só onde isso te trouxe, sozinha, falida, exposta e sem poder algum. Eu ainda tenho o sobrenome Albuquerque, gritou ela. Fernando sorriu com amargura. Não por muito tempo. Ele entregou outra pasta a ela. Patrícia abriu e empalideceu. Era um documento oficial, assinado por advogados e membros da família Albuquerque. Ela seria retirada do conselho familiar e perderia qualquer direito de usar o sobrenome comercialmente. Isso é ilegal, protestou. Está tudo de acordo com a lei, respondeu Fernando. E tem mais. Ele mostrou os extratos que comprovavam que Patrícia desviava dinheiro da empresa para sustentar seu amante. Isso, somado à falsa acusação contra Júlia, garantia que, se ela fosse à justiça, perderia absolutamente tudo, incluindo patrimônio. Se não assinar o divórcio agora, vou levar isso à polícia, declarou Fernando, levantando o olhar com firmeza. E você vai sair daqui não como ex-esposa, mas como criminosa. Patrícia respirava descompassado. Seu rosto estava vermelho, contorcido, rabiscado pelo medo que nunca admitia sentir. Você vai me destruir, sussurrou. Você se destruiu, respondeu Fernando. Eu só estou encerrando.
Patrícia encarou o papel. Suas mãos tremiam. O orgulho estava dilacerado. O mundo inteiro agora sabia quem ela era. E assinar seria admitir derrota. Mas não assinar seria seu fim absoluto. Com um ódio que quase queimava o papel, ela pegou a caneta e assinou. A assinatura saiu torta, tremida, carregada de fúria e humilhação. Fernando recolheu os documentos sem comemorar. Não havia vitória ali, apenas justiça atrasada. Boa sorte, Patrícia, disse ele, abrindo a porta. Você vai precisar. Ela riu, um riso quebrado, amargo. Vai se arrepender de me deixar, ameaçou. Eu sempre encontro uma forma de voltar. Fernando apenas a encarou com um olhar que nunca teve antes. Indiferença absoluta. Não dessa vez. Ele saiu, fechando a porta. Ao cruzar o corredor, sentiu que finalmente tinha encerrado uma batalha que carregou por anos sem perceber. Mas não tinha terminado por completo. Ainda faltava cuidar de Júlia. Ainda faltava reconstruir o que havia sido destruído. Na varanda dos fundos, Fernando encontrou Júlia sentada, enrolada em uma manta, observando o céu escuro. Ela virou o rosto lentamente. Terminou? Perguntou ela. Terminou, respondeu ele, com um alívio profundo. Ela assinou. Júlia suspirou. Não sorriu, mas os ombros relaxaram, como se um peso de muitas toneladas tivesse finalmente caído. Foi difícil? Perguntou. Foi necessário, respondeu ele. Ela olhou para as próprias mãos, pensativa. E agora? O que acontece agora? Fernando sentou ao lado dela. Agora a gente começa do zero, cada um com suas cicatrizes, mas juntos, se você quiser. Júlia abaixou os olhos. Ainda doía. Ainda sangrava por dentro. Mas, pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu uma possibilidade real de paz. Quero tentar, sussurrou. Fernando pegou sua mão com delicadeza. Então vamos tentar. A noite foi silenciosa, mas pela primeira vez não era silêncio de dor. Era de recomeço. E o futuro, ainda incerto, começava a se desenhar. Os dias que se seguiram foram de recomeço. A mansão, antes palco de intrigas e mentiras, parecia agora respirar novamente. Fernando e Júlia passavam horas conversando, rindo baixinho, planejando cada pequeno passo para reconstruir suas vidas. Ainda havia dor, principalmente para Júlia. A perda do bebê era uma cicatriz que nenhuma vingança poderia apagar. Mas havia também esperança. Fernando, determinado a nunca mais permitir que alguém prejudicasse quem amava, começou a mudar a rotina da mansão. Funcionários injustiçados foram reintegrados. Contratos mal administrados foram revistos e a sombra de Patrícia já não pairava sobre ninguém. Júlia, por sua vez, retomou aos poucos a confiança em si mesma, aprendendo a perceber que sua gentileza e integridade não eram fraqueza. Eram forças. Certa manhã, enquanto caminhavam pelo jardim, Fernando segurou a mão de Júlia com firmeza. Você já pensou no que quer fazer agora? Perguntou ele. Ela parou, olhando as flores e a luz suave do sol refletindo nos vitrais da mansão. Quero viver, disse, simples. Quero continuar, mesmo com tudo o que aconteceu. Quero ter esperança de novo. Fernando sorriu, e o sorriso não era apenas dele. Era de ambos. Então vamos viver juntos. De verdade, sem medo, sem mentiras. Com o passar dos meses, Fernando percebeu que a dor de perder o bebê não seria apagada, mas podia ser transformada em algo maior. Inspirado pela injustiça que Júlia havia enfrentado, ele teve uma ideia: criar um instituto de apoio a empregadas domésticas vítimas de difamação, violência e injustiça. O que você acha? Perguntou ele durante uma reunião improvisada em casa, mostrando o esboço do projeto. Júlia olhou para os papéis, depois para ele, e sorriu pela primeira vez com alegria verdadeira. É perfeito. A dor virou propósito, disse ela, com uma convicção que fez Fernando arrepiar-se. O projeto tomou forma rapidamente. Fernando utilizou sua influência e recursos para viabilizar o instituto, enquanto Júlia assumia o papel de ligação direta com mulheres vítimas de injustiça. Juntas,
elas conseguiram oferecer assistência legal, psicológica e financeira a centenas de empregadas. Cada história de sofrimento era transformada em um aprendizado, em força, em luta. Enquanto isso, a vida pessoal de Fernando e Júlia também começou a florescer. Ele era cuidadoso, paciente, e ela começou a perceber que ainda era capaz de amar sem medo. Pequenos gestos diários, um café pela manhã, um bilhete deixado na mesa, uma caminhada no fim da tarde, reconstruíam a confiança quebrada pela tragédia e pelas mentiras de Patrícia. 2 anos depois, em uma cerimônia íntima, Fernando e Júlia finalmente se casaram. Não havia luxo exagerado, nem aparências superficiais. Havia apenas amor, respeito e gratidão por terem sobrevivido ao caos que os cercou. "Promete que sempre vai lutar comigo, não importa o que aconteça?" perguntou Júlia, emocionada, ao trocar votos. "Prometo", respondeu Fernando com os olhos brilhando. "Sempre. Até o último suspiro." Alguns meses após o casamento, Júlia recebeu a notícia que mudou tudo novamente. Estava grávida, mas desta vez não era apenas um bebê. Eram gêmeos. A notícia trouxe lágrimas de felicidade e um misto de cautela. Fernando abraçou Júlia e disse: "Desta vez, vamos protegê-los com cada fibra do nosso ser. Nada nem ninguém vai nos separar." E assim, entre fraldas, noites em claro, planos para o instituto e risadas, Fernando e Júlia construíram um lar que antes parecia impossível. A dor havia virado propósito. A injustiça havia se transformado em luta e vitória. E o amor renasceu mais forte que nunca. Enquanto olhavam para o horizonte, os gêmeos em seus braços perceberam algo fundamental. A vida sempre dá uma segunda chance. E desta vez, eles não a desperdiçariam. 2 anos após o divórcio de Patrícia e o nascimento dos gêmeos, a mansão Albuquerque nunca mais foi a mesma. O silêncio que antes carregava segredos e traição agora transbordava risadas, passos leves, choros e brinquedos espalhados pelo chão. Fernando e Júlia encontraram finalmente a paz que pareciam ter perdido para sempre. O instituto criado pelo casal florescia. Mulheres que haviam sido injustiçadas, humilhadas ou traídas encontravam ali suporte legal, psicológico e social. Júlia se tornara referência, inspiração para centenas de empregadas domésticas que encontravam coragem para lutar por seus direitos. Fernando, ao lado dela, sabia que cada ação do instituto era uma forma de transformar a dor que ambos sofreram em algo maior. Esperança e justiça. Numa manhã ensolarada, Fernando observava Júlia brincando com os gêmeos no jardim. Eles riam juntos, correndo entre flores e arbustos, a vida finalmente repleta de leveza. Ele sentiu algo que não sentia há anos. Gratidão profunda. Gratidão por ter sobrevivido à traição de Patrícia. Gratidão por Júlia ter permanecido firme. E, acima de tudo, gratidão por ter encontrado a chance de ser verdadeiramente feliz. "Olha só para eles", disse ele, tocando levemente o ombro de Júlia. "São perfeitos", respondeu ela sorrindo. "E nós conseguimos. Sobrevivemos." Fernando segurou a mão dela com força, apertando com carinho. "Nunca mais vamos deixar ninguém destruir o que temos. Nunca mais." Júlia assentiu, sentindo que cada cicatriz, cada lágrima e cada perda os havia moldado para serem mais fortes, mais unidos. "E eu nunca mais vou duvidar do que podemos ser juntos", disse ela. Naquela tarde, enquanto o sol se punha, os gêmeos dormiam, exaustos de tanta energia e felicidade. Fernando e Júlia sentaram-se na varanda, abraçados. A brisa leve soprava, e a sensação de segurança, de lar, preenchia cada canto da mansão. Patrícia, por outro lado, desapareceu do mapa social e empresarial. Tentou voltar algumas vezes, movida por vingança ou por vaidade, mas cada movimento era contido legalmente. A sociedade havia conhecido a verdadeira Patrícia Albuquerque, manipuladora, fria e destruidora. Nada restava de sua imagem perfeita, e ela jamais conseguiu recuperar sequer uma fração do poder que um dia acreditou ter. E aos poucos, a história de Fernando e Júlia começou a se tornar um exemplo de resistência,
justiça e superação. A dor da perda do primeiro bebê se transformou em força para lutar, proteger e amar. A injustiça que Patrícia cometeu não só foi reparada, como serviu de alerta para que outras vidas não fossem destruídas da mesma maneira. Numa noite silenciosa, Fernando e Júlia olharam os gêmeos dormindo e Fernando sussurrou: "Eles são nosso milagre, a prova de que a vida sempre pode recomeçar." Júlia descansou a cabeça no ombro dele, sentindo que finalmente estavam exatamente onde deveriam estar. "E nós somos mais fortes agora", murmurou ela. Mais do que nunca, a dor, que antes parecia interminável, se transformou em propósito. O amor, que parecia perdido, renasceu mais puro e mais forte. A vingança foi completa, mas a vida lhes trouxe algo muito maior: esperança, justiça e um futuro que pertenciam somente a eles. E assim, Fernando, Júlia e os gêmeos construíram não apenas uma família, mas um legado de amor, coragem e superação, mostrando que mesmo das maiores traições e perdas podem nascer vidas plenas, cheias de significado e propósito. A dor virou passado, o amor virou presente, e o futuro era deles.